Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde, 1h em ponto. Boa tarde. Boa tarde, dia 25 de agosto de 2025, segunda-feira, segundou, o segundo dia da semana, como se diz, porque a semana começa no domingo, né? Que a semana seja abençoada para você, né? Parabéns aí ao Alvinegro de Arapiraca, o Asa de Arapiraca, que a gente conseguiu, não foi os meus 2-0 não, que eu tinha falado aqui, o palpite de todo mundo tava 2-0. Mas jogamos pelo empate e deu empate, né? Então hoje, logo mais à noite, você vai ver a resenha esportiva aqui desse pós-jogo e enfrentamos no sábado, né, Marco Aurélio? Maranhão, lá fora. No próximo sábado, lá fora. A partida de volta é aqui no Fumeirão. Que festa linda que a torcida fez, a mancha, toda a galera que lotou ali. Parabéns aí aos nossos gigantes, pra gente buscar. E vamos despachar o Maranhão em casa logo. Vamos despachá-los em casa pra gente já voltar com a vantagem, né? De pelo menos o empate aqui, mas vamos trabalhar com vitória. É sempre bom trabalhar com a margem pra gente ficar bem, né? Não? Então, parabéns aí ao Asa de Arapiraca. Muito bem, hoje eu recebo aqui a advogada Fabiana Ferreira. A gente vai falar sobre LOAS, BPC, Benefício de Prestação Continuada e LOAS para autistas. Por que isso? Porque a gente sabe que o autismo, ele tem sido amplamente diagnosticado, não é uma modinha, né? É um espectro, um transtorno que tem sido diagnosticado em larga escala, né? Seja na fase de criança, adolescente e até mesmo adultos. E aí, as pessoas que têm filhos assim, com essa condição, têm direito a um benefício. Muitas vezes as pessoas não sabem como buscar esse benefício. E aí é onde está o problema. Mas deixa eu falar do tempo e temperatura. 27 graus agora, 5% de chuva, 5% de possibilidade de chuva, umidade relativa do ar em 59% e ventos a 18 km por hora. Esse é o nosso clima agora em Arapiraca. Doutora Fabiana, boa tarde, seja bem-vinda. Satisfação recebê-la aqui para um tema que pode e vai tirar a dúvida de muita gente, de muitos pais e mães que dizem assim: poxa, eu não sabia que eu tinha direito por conta do meu filho, da minha filha, mas agora eu já sei como começar a buscar. Seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os ouvintes. Primeiro, muito obrigada pelo convite e estou aqui à disposição para tirar as dúvidas das pessoas aí, que muita gente acha que o benefício assistencial, o LOAS, ele é um benefício que é só você entrar no sistema do INSS ou ir até o INSS e requerer, mas não, existem aí algumas peculiaridades e nós vamos falar sobre isso ao longo da entrevista. Perfeito. Vamos primeiro saber, doutor, o que é o LOAS. Muitas pessoas veem a nomenclatura, é uma sigla, né? Como o BPC, Benefício de Prestação Continuada. E o LOAS é o quê? Bom, o LOAS, ele é um benefício assistencial que ele é mantido pelo INSS e ele é pago pelo governo federal. Muitas pessoas confundem o LOAS com a aposentadoria, porque ele é requerido junto à Previdência Social. E não é bem assim. O fato de ele ser requerido no INSS, isso não quer dizer que é o INSS que paga, mas sim é o governo. Então, é um benefício assistencial onde o governo federal, ele dá para as pessoas que se enquadram nos termos da lei um benefício de um salário mínimo. Uhum. Esse você falou o juridiquês, nos termos da lei, né? Então, para nós leigos, o que é que quer dizer nos termos da lei, doutora? Pronto, o que é que acontece? O BPC LOAS, ele não é um benefício que ele é concedido a todas as pessoas
que tem uma deficiência, em que pese ser um benefício assistencial à pessoa com deficiência e também aos idosos acima de 65 anos, ele não é um benefício que vai abranger toda essa população. Existem aí requisitos que a lei traz para que essas pessoas elas se enquadrem, como, por exemplo, a renda. É um benefício onde as pessoas de baixa renda vão ter direito. Então, assim, não basta você ter a deficiência, você tem que se enquadrar em alguns critérios. Uhum. Tá, e é isso que é a minha próxima pergunta. Quem é que tem direito a esse benefício? Pronto. Veja só. Primeira coisa para você... O primeiro requisito que a lei traz para você ter direito a um benefício assistencial, você precisa estar inscrito no Cadastro Único. O que é o Cadastro Único? Nada mais é do que aquele cadastro que você vai lá solicitar no CRAS o Bolsa Família. Então, quando você vai no CRAS e você informa ali o seu grupo familiar, você informa ali a sua renda, você está dizendo ao governo, você está dizendo ao sistema que você é uma pessoa baixa renda, é uma pessoa que se enquadra nos critérios de baixa renda. Em contrapartida, quando você vai requerer o benefício assistencial, o sistema do INSS, ele é cruzado com o sistema do Cadastro Único. Uhum. Então, o INSS, ele vai, quando você requer, o INSS vai ver que você se enquadrou ali, por exemplo, com relação à renda. Porque uma vez que você informou que a sua renda, a lei hoje ela diz que você tem que ter uma renda inferior a 1/4 do salário mínimo. Ou seja, R$ 379,50 por pessoas que morem na casa. Então, por exemplo, se você vai no Bolsa Família, no Cadastro Único, e você informa que mora você, seu esposo e um filho. Então, se a gente for dividir o salário mínimo de 1.518 por 3, ele vai superar a renda que o BPC-Loas exige. Então, um dos critérios, o mais importante, eu diria, é as informações que você passa no Cadastro Único. Porque quando você vai requerer o BPC-Loas, as informações que estão no Cadastro Único, elas têm que, principalmente a renda, se enquadrar na lei de benefícios assistenciais, para que você tenha direito. Uhum. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui o papel do beneficiário. Sim. Tá, doutora? Então, vamos lá. A pessoa que está cadastrada no Bolsa Família, que também é um programa social, né, criado lá no governo FHC, Fernando Henrique Cardoso, que não tinha esse nome, né? Isso foi em 92, se eu não me engano, né? Foi criado lá. Sim. Não é isso mesmo? Era o Vale Gás, e era outro benefício, que eu esqueci o nome. Que aí juntaram tudo e formaram o Bolsa Família. Isso. Mas era o Vale Gás e outro benefício. Isso foi criado, na realidade, no governo de Fernando Henrique Cardoso, então presidente. Quem recebe, por exemplo, o Bolsa Família, que tem 3 filhos e está lá, eu não sei, R$600 por filho? Isso. Pronto, então... R$600 por família e a cada filho acrescenta R$150. Pronto, então a pessoa que tem 3 filhos tem 600 mais 600. Isso. Dá 600 mais 300. 150 de cada filho, mais 300. 600. De um filho. Do segundo filho, 150 e do terceiro, 150. Então dá 900. Isso. Pronto, então tá. A família que tá lá recebe já do Bolsa Família R$900. Mas um daqueles 3 é autista. Sim. Como é que fica a situação dessa família? Por eles já serem beneficiários desse programa, eles estão fora do LOAS do BPC, ou eles podem ter também o BPC LOAS sendo beneficiários do Bolsa Família? Então, o que é que acontece? Se a família, ela tem, nesse exemplo que você citou, um dos 3 filhos é autista, quando a mãe for requerer o benefício, passou na avaliação social, foi constatada ali a renda, a comprovação da renda, inferior a 1/4 do salário mínimo, foi comprovada na perícia médica, constatada
a condição da criança e o benefício é concedido. A mãe, ela ainda fica recebendo o Bolsa Família por aproximadamente 2 ou 3 meses. Eu tenho clientes no escritório que recebem já há bastante tempo e não foi suspenso o Bolsa Família. Mas a partir do momento que o benefício assistencial ele é concedido, o Bolsa Família ele é cessado. Tá, então no momento do cruzamento dessas informações, né, um vai anular o outro. Exatamente. A família ela não pode estar recebendo 2 benefícios porque os 2 benefícios eles são pagos pelo governo. Então tem que cessar um dos benefícios. Nesse exemplo, você falou que são 3 filhos, mas um só é autista. Isso. Os outros 2 irão continuar recebendo Bolsa Família? Não, é cessado, porque existe uma renda que não se enquadra nos critérios do Bolsa Família. Certo, até porque a renda do BPC Loas é de um salário mínimo. É de um salário então mínimo. vai ser superior. Isso, é mais vantajoso. Recebeu o BPC Loas. Exatamente. Tá, um abraço aqui, Neide, ela disse que tá aqui. Ela diz assim: boa tarde, meu amigo. Pois é, minha filha tem um salário mínimo. Nós moramos de aluguel, fui cortada com a doença lúpus. Sinceramente, essa lei para mim não tá com nada. Mas, na realidade, Neide, eu queria saber, doutora, em relação a essa questão que a Neide falou aqui do lúpus eritematoso sistêmico. É uma doença que pode, o beneficiário, ele pode requerer o BPC? Sim, veja só. Como tudo na lei, nós falamos que depende. Então, com o LOAS, não é diferente. O que é que acontece? Não é o fato de você ter a patologia, não é o fato de você ter a doença que vai lhe dar direito a um benefício assistencial. Você tem que comprovar que aquela doença, ela lhe impede de trabalhar, por exemplo, por pelo menos 2 anos. Então, a lei diz que a doença ela tem que lhe incapacitar num período de longo prazo. E esse longo prazo, a lei determina que são pelo menos 2 anos de impedimento. E aí, com esse atestado, com esse diagnóstico, com esse acompanhamento que geralmente as pessoas fazem, a gente mostra para o INSS que a pessoa ela tem esse período aí de longo prazo de aproximadamente 2 anos incapacitada de trabalhar, de prover o sustento da família. Então, ela passa na perícia, leva toda a documentação que comprova e o perito vai avaliar e vai conceder ou não o benefício diante das provas que o beneficiário vai requerer. Tá, ela diz assim: já levei todas as provas, a minha família, só eu e minha filha já estou cansada. Fui cortada em 2022 quando eu ganhei o LOAS, foi em 2010. Fiquei até 2022, depois fui cortado. Nesse caso, Neide, é importante você procurar assistência de um advogado, a pessoa que está lhe acompanhando. Se você não está sendo acompanhada por ninguém, está na hora de você começar a pensar nisso. Porque, na realidade, como bem a doutora Fabiana falou aqui, são trâmites legais, né? E tudo requer um rito. Tudo que é da justiça tem um rito. Não fiz direito, não. Quer dizer, até cursei um período de direito, doutora, mas confesso que eu fui covarde. Não insisti nessa profissão. Fui para a administração de empresas e sou radialista, e cada um no seu quadrado. Eu acho que eu não seria um bom advogado, não, né? Quais são os requisitos, doutora, para requerer? Bom, o primeiro requisito, né, eu já falei, que é a questão do cadastro único, que você tem que informar lá no cadastro único o seu grupo familiar, informar a sua renda. Então, o primeiro requisito é ir no cadastro único. Quem não tem cadastro único tem que providenciar. Não necessariamente você precisa fazer o cadastro único para receber Bolsa Família, mas é obrigatório sim você estar inscrito no cadastro do governo. Esse é o primeiro requisito. E o segundo requisito, em se tratando de pessoa com deficiência, e aqui nós vamos falar
enfatizar mais O autismo. o autismo, né? O TEA. Então, além da família estar inscrita no cadastro, esse beneficiário ele precisa ter laudos que comprovem a patologia, precisa ter relatórios de acompanhamentos, como, por exemplo, relatório de psicólogo, relatório da escola. A escola, ela é um vetor importante para se diagnosticar o transtorno. Uhum. Porque quando o espectro autista, ele não é diagnosticado por meio de exames. Então, quando vai ao neuro, a primeira coisa que o neuro pergunta é como é o comportamento da criança na escola. Então, é importante ter um relatório da escola onde a psicóloga, a psicopedagoga, a professora, juntamente com a direção, faça um relatório e diga quais são os níveis de dificuldades que aquela criança enfrenta na escola, quais são os níveis de dificuldades com relação às outras crianças. Uhum. Então, assim, um documento importante é o relatório da escola. Crianças que são autistas não verbais, relatório do fono também é um relatório importante, onde vai dizer ali quais são... geralmente, a gente pede um relatório quando a criança passa aí por 4, 5, 6 sessões, porque aí a fono ela já vai identificar quais são os níveis de dificuldades que aquela criança enfrentou, se houve alguma progressão ali no tratamento, no acompanhamento. Então, relatório da equipe multidisciplinar, de psicólogo, fono, escola, terapeuta ocupacional, juntamente com o atestado do médico especialista. Uhum. Então, não basta você ter só os relatórios, você precisa ter um atestado de um neuropediatra, onde ele vai dizer ali, colocar o CID da doença, e aí com toda essa documentação, o beneficiário procura o INSS ou liga no 135 e faz o requerimento do benefício. Uhum. E aí são agendadas as perícias, né? Que tem que passar por 2 perícias, tanto a perícia social quanto a perícia médica. Certo. A perícia social é feita pela prefeitura? Não. A perícia social, ela é feita, o beneficiário quando vai requerer o benefício, lá tem a opção de fazer o agendamento tanto da perícia social quanto da perícia médica. Então, o próprio sistema do INSS vai dar ao beneficiário a opção de dia, data, hora e local, onde é que a pessoa pode fazer essa perícia social. A perícia social ela é feita com um assistente social. Então, a perícia social ela é muito parecida com a entrevista que o beneficiário ele faz quando vai fazer o cadastro único no Bolsa Família. Uhum. Então, é por isso que é importante todas as informações que você passar no Bolsa Família, lá no cadastro único, elas batam com as informações que você vai passar na perícia social. Uhum. Porque o assistente social, quando ele está ali conversando com você, ele está com o seu cadastro único aberto. Então, qualquer informação que seja divergente com o que está lá no sistema, corre o risco de o benefício ser negado. E muitas vezes é isso que acontece. Tem que judicializar porque uma informação do cadastro único estava divergente com a informação que o beneficiário passou na hora da perícia social. Ou seja, o jeitinho brasileiro não vai funcionar. Em outras palavras, tá certo? Você é sim, não, como diz a palavra. Exatamente. Né? Se você declarou X na assistência social, você tem que declarar X também no INSS. Exatamente. Simples assim. Não vai adiantar você declarar X num lugar e Y no outro, querendo lograr algum tipo de vantagem, até porque, né, isso é até crime. Exatamente. Né? E os sistemas, eles são cruzados, né? Tudo que você informa no cadastro único, Receita Federal,
INSS, Cadastro Único, os bancos do governo, eles são todos interligados. Só abrindo um parêntese aqui, com relação a essa ligação entre os sistemas, hoje, recentemente, na verdade, o INSS emitiu uma portaria em que é obrigatório agora a biometria do requerente do benefício ou do beneficiário. Se for menor de idade, do responsável legal. Do pai, mãe ou tutor. Exatamente. Então, essa biometria, ela já é uma forma que o governo encontrou de monitorar toda a vida daquele beneficiário. E impedir fraudes. Exatamente. Né? Impedir fraudes. Na realidade, ainda bem que foi em tempo. A gente viu aí, tem uma CPMI aí em andamento por conta justamente de fraudes no INSS. O que é um absurdo, né? O sistema que funciona para a gente receber e os nossos pais e avós, né, que são beneficiários, lutaram a vida toda, né? E de repente alguém fez um empréstimo lá no seu nome. Não fiz empréstimo nenhum. Né? Então essa questão da biometria, a sua digital ninguém tem no mundo. Tem 7 bilhões de pessoas no mundo, só quem tem a sua digital é você. Exatamente. Só quem tem a minha digital sou eu. E tá tudo certo, é assim que tem que ser, né? E o governo, desculpa interrompendo, o governo ele está caminhando para que todos os benefícios, não só o benefício assistencial, mas as aposentadorias e todos os benefícios do INSS, eles têm um monitoramento por biometria e por reconhecimento facial. Perfeito. Justamente para tentar minimizar e mitigar as fraudes. Exatamente, que são muitas, né? Se o brasileiro, doutora, usasse a metade da inteligência que ele tem para roubar, né, para coisa boa, exatamente, né, a gente era o primeiro país em tudo do mundo, né? Porque eu nunca vi, né, um país para ter tanto bandido, tanta criatividade para fazer o mal. Olha o Marco Aurélio, só para tu ter ideia, eu tava vendo uma reportagem, doutora, esses casos que tem essa chave assim de aproximação, sim, que você não tem mais o seu start-stop, sim, né? E essa chave, gente, ela tem um código. Ela não tem mais a chave de você girar. Meu carro é assim, tá? Então, eu vou mostrar aqui um chaveiro normal. É a chave de aproximação. O brasileiro já descobriu um jeito de clonar isso aqui com o telefone. E é simples. Eles baixam um negócio no celular. Repara que negócio de vagabundo. Ele entra no local, aí, por exemplo, ele sabe que o Marco Aurélio tem um carro desse aí. E ele sabe qual é o carro. E o Marco Aurélio entrou lá na padaria para comprar o pão. Ele entra, ele aciona o celular, o celular clona os códigos que tem aqui dentro e sem a chave do Marco Aurélio, ele vai no carro do Marco Aurélio e abre o carro e liga o carro. É um negócio que foi criado justamente para evitar o quê? Roubo de veículo. O brasileiro inventou um aplicativo que baixa no telefone. Eu vou dizer, é um gênio, rapaz. Vou dizer um negócio a tu. O cara desse é um gênio, mas que devia estar na cadeia, viu? Isso aí é crime, né? E, enfim, tô falando também do BPC Loas. Se você declara uma coisa, isso aí, se um juiz federal, que é do INSS, se um juiz federal, e você mentir para a justiça, é crime. Então, se ligue. Doutora, depois de intervalo, vamos tomar uma água aqui. É o seguinte, a duração do benefício é para sempre? É vitalício? É para a vida toda? Então, mais uma pergunta que você responde para mim depois do intervalo. Não sai daí não, eu volto já já. Saúde em Foco, na Rádio NN.
1h33. Boa tarde, estou falando com a advogada Fabiana Ferreira, e a gente está falando sobre BPC Loas para pacientes autistas, né? Então, quem é que tem direito a isso? Quanto é? Eu perguntava aqui antes do intervalo, doutora, seguinte, duração do benefício, né? Quanto tempo dura o pagamento do benefício e se o paciente, se o beneficiário tem esse benefício para a vida toda? Bom, essa é uma pergunta recorrente, né? No escritório, as pessoas perguntam: e aí, doutor, eu vou ficar recebendo o meu benefício para o resto da vida? Primeiro, é importante frisar que não se trata de uma aposentadoria, e sim de um benefício assistencial, que tem prazo, não para terminar, mas ele tem um prazo para você revisar se você ainda continua em determinada situação. Então, a lei diz o quê? Que você vai ficar recebendo por 2 anos, e a partir dos 2 anos você vai fazer uma revisão, você vai passar por uma reavaliação, tanto social quanto médica. Essa é a regra. Essa é a regra. Você precisa, a cada 2 anos, estar passando por uma reavaliação. Agora, recentemente, saiu uma portaria do INSS onde diz que as patologias, as deficiências, que são consideradas deficiências definitivas, elas não vão precisar mais passar por essa reavaliação a cada 2 anos. Então, na prática, isso vai se tornar um benefício definitivo, mas é uma exceção. A regra é que a cada 2 anos você passe por uma reavaliação para ser constatada aí que permanece a condição para receber o benefício. Tá, você tem alguma dúvida? Estamos aqui ao vivo, você pode mandar suas dúvidas pelo 99639-8389, nosso WhatsApp da NN aqui. Então manda aí a sua dúvida por texto ou por mensagem de voz, tá bom? 99639-8389, nosso WhatsApp. Doutora, quais são os documentos necessários? Bom, essa é até uma dica que eu vou passar para as pessoas que querem e fazem jus ao benefício assistencial. Você pode requerer o seu benefício, vai na agência ou liga no 135, pede para juntar documentos. Se for menor de idade, é importante que a criança tenha identidade e CPF. Se não tiver no momento do requerimento o RG, você pode requerer com o CPF, que hoje na certidão de nascimento já vem ali o número do CPF da criança. Então você pode requerer só com o CPF, mas na perícia médica você precisa estar munido do RG da criança, do requerente. Eu estou falando isso no caso de ser um autista. O beneficiário, ele precisa ter o RG. E a biometria, ela tem que ser dos pais, ou da mãe ou do pai. Então, você pode requerer o seu benefício com documentos pessoais da criança e dos pais, comprovante de residência. No momento que você vai requerer o benefício, não é obrigatório você juntar ali o atestado, os laudos e os relatórios dos médicos. Não é obrigatório. Esses relatórios e esse laudo você vai levar no dia que você for para a perícia. Então, você pode requerer o benefício sem os documentos que comprovam a deficiência. Você dá entrada, por exemplo, você dá entrada hoje, está fazendo ainda o tratamento, não tem ainda os relatórios, você vai fazer o agendamento das perícias e no dia você leva. Mas para dar entrada mesmo, só os documentos pessoais. Uhum. Doutora, o valor do benefício sempre é o valor de um salário mínimo, o BPC Loas? Sim. O benefício, ele é um benefício
que não pode ser inferior a um salário mínimo. Então, são benefícios. O benefício assistencial, ele é de um salário mínimo apenas. Tá, agora esse valor é bruto ou é líquido? Esse valor é líquido. Não tem desconto, não incide nenhum desconto. Não incide desconto. Tá. É importante dizer que quando... só voltando um pouquinho, André. Qual é a importância de você requerer o seu benefício sem você estar ainda com os atestados e com os laudos? O que é que acontece? Por exemplo, se você... Hoje, você vai dar entrada no seu benefício, mas você ainda não está com a documentação médica completa. Sua perícia está marcada para, por exemplo, janeiro de 2026. Isso vai implicar no retroativo que você vai receber lá na frente. Então, se você dá entrada hoje, lá em janeiro, quando você fizer a perícia, quando o seu benefício ele for concedido, você recebe do dia que você deu a entrada até a concessão. Então, o importante de você dar a entrada, se você ainda está com os documentos médicos, é isso. Uhum. Perfeito, Tá. perfeito. Doutora, qual é o órgão que deve se procurar para requerer o benefício? Você falou do 135, que é um telefone que você vai descair do seu celular, recebe ligação de celular, né? Isso, recebe. Recebe ligação de celular 135, você vai obter informações para fazer o requerimento do benefício. Mas se o beneficiário quiser ir in loco, né? Como é que faz? Vai direto no INSS? Vai no cadastro único? Onde é que o beneficiário deve ir para ter ajuda? Afinal de contas, nós temos uma quantidade de pessoas muito grande, de pessoas ainda semi-analfabetas ou analfabetas, que podem não ter a instrução correta para falar pelo telefone ou tirar alguma dúvida, e para essas pessoas fica mais fácil o frente a frente. Isso. Essa sua pergunta ela é importante porque ainda, infelizmente, ainda existem muitas pessoas que não têm acesso ao aplicativo, à internet, Ao digital. ao digital. Então, é uma realidade que a gente tem não muito distante da nossa. Eu encontro no meu dia a dia algumas situações de pessoas que realmente não têm acesso ao digital. Então, essas pessoas que não conseguem ter acesso, procuram a agência do INSS. Lá na agência, o servidor ele vai agendar um dia para que a pessoa possa voltar. Porque geralmente a pessoa vai no INSS para saber qual é a documentação que precisa. Então, o servidor vai passar com a documentação, vai agendar um dia e a pessoa retorna para fazer o requerimento. Se a pessoa já tiver com toda a documentação que é necessário para aquele determinado benefício, e aí eu estou falando não só com relação ao BPC Loas. Qualquer benefício que a pessoa julgue fazer jus, procura o INSS e aí lá é feito o agendamento ou o requerimento no momento que a pessoa procurar, que o requerente procurar. Tá, tem uma pergunta aqui que não está no nosso escopo, não é do nosso assunto, mas eu vou, é claro que eu vou dar vez e voz aqui aos nossos telespectadores e ouvintes, né? A Silvete Barbosa diz assim: boa tarde para todos vocês. Minha pergunta para a doutora é: tenho 3 cirurgias no joelho e já completei 54 anos. Tenho direito à aposentadoria? Silvete, é? É. Boa tarde, Silvete. Veja só. A pergunta é: depende. Você falou aí em aposentadoria. Você tem 54 anos, já fez 3 cirurgias. Aí as perguntas que a gente precisa ter resposta. Primeiro, você paga o INSS? Você recebe Bolsa Família? Essa aposentadoria que você fala seria um benefício assistencial? Então, é preciso você procurar ou um especialista em direito previdenciário ou procurar uma agência, porque a gente precisa entender. Só essa informação que tem 54 anos e fez 3 cirurgias, não tem como eu passar exatamente para você se você tem direito. Porque assim, a gente precisa entender se você paga. Se você pagar o INSS, a gente pode ver a possibilidade de uma aposentadoria por incapacidade permanente ou uma aposentadoria da pessoa com deficiência. Caso você não pague o INSS, nunca pagou,
a gente pode ver a possibilidade de um benefício assistencial, que é o benefício LOAS, que é o que a gente está tratando aqui hoje. Então, é importante a gente ter algumas respostas para entender em qual benefício você se enquadra. Ok, perfeito. Doutora, beneficiário que já tem um LOAS, ele já recebe um LOAS, ou um outro auxílio do governo federal, ele pode requerer o benefício? E nesse requerimento, sendo deferido o benefício, ele vai anular o outro? Certo. A sua pergunta é: o beneficiário recebe LOAS e pode requerer outro benefício, o mesmo beneficiário? Sim. A resposta é que não, porque são benefícios diferentes. Se eu recebo LOAS, eu não posso requerer no INSS uma aposentadoria ou um auxílio por incapacidade, porque a gente está tratando de benefício assistencial e benefício previdenciário. Então, os dois benefícios, eles não podem receber juntos. 2 benefícios previdenciários eu posso receber. Por exemplo, uma pensão por morte previdenciária e uma aposentadoria. Eu posso. Mas eu não posso receber uma aposentadoria e um BPC LOAS. Não pode. E o que fazer, doutora, quando o benefício ele for suspenso, igual da nossa amiga Neide aqui, que mandou, soltando aqui os cachorros aqui, né? Tá mordida aqui a Neide, né, Neide? Neide, veja só, boa tarde. O seu benefício, salvo engano, você falou que foi suspenso em 2022. Você recebeu aí um período longo. Esse benefício você tem que procurar um advogado especialista em direito previdenciário para solicitar, requerer na justiça um restabelecimento desse benefício. Entendeu? Porque assim, tem que ser comprovado que de 2022, quando foi cessado, tem que ver o motivo também pelo qual ele foi cessado. Se foi, quais são os motivos que levam à cessação de um benefício? Está recebendo o benefício e de repente o beneficiário ele vai lá no banco e o dinheiro está bloqueado. As causas que mais levam, e isso, Neide, é respondendo também a sua pergunta, tá? As causas que mais levam à suspensão do benefício eu faço parte do grupo familiar, eu, meu esposo e mais 2 filhos. E aí um filho completou a maioridade e começou a trabalhar de carteira assinada. Então, quando esse filho, essa pessoa do grupo familiar, ou o esposo, seja lá quem for do grupo familiar, começou a oferir uma renda, e essa renda, ela vai para o CNIS do INSS, vai para o extrato do INSS, automaticamente ela é cruzada com os dados, a Receita e o INSS, e aí o INSS identifica que aquela pessoa passou a ter uma renda. Então, o benefício ele é suspenso automaticamente, porque como os sistemas eles são interligados, se você declara uma renda, lá atrás, quando você requereu, você não tinha renda nenhuma. Foi concedido, você ficou recebendo, e aí, sem você saber, alguém assinou a carteira, são pessoas do mesmo grupo familiar. Comprovou a renda, então o benefício ele é suspenso automaticamente. Aí o que se deve fazer é analisar caso a caso e ver aí as saídas para que seja restabelecido o benefício. Outra forma de cessação do benefício também é quando você não atualiza o seu cadastro único. O cadastro único ele tem que ser atualizado a cada 2 anos. Essa portaria que eu falei, que saiu agora recente, para suspender a reavaliação dos benefícios, isso não quer dizer que você não tenha mais que atualizar a cada 2 anos o cadastro único. Você tem que, a cada 2 anos, independente de qualquer coisa, da patologia continuar existindo ou não, tem que atualizar o cadastro único. Se o sistema do INSS identificar que você tinha que atualizar o seu cadastro único até 30 de agosto de 2025
e você não atualizou, o benefício ele pode ser cessado a qualquer momento. Então, você vai no Cadastro Único, atualiza, vai no INSS e pede o restabelecimento do benefício. Tá. Doutora Fabiana, uma pergunta que me veio aqui, enquanto você estava respondendo, me veio uma pergunta que eu acho que muita gente pode ter essa dúvida. Vamos lá. O benefício da Neide foi suspenso em 2022, por exemplo. Sim. Né? E ela entra com uma ação junto com uma advogada, e é restabelecido a continuação do benefício dela. Esse lapso de tempo entre 2022 e 2025, ela vai receber? Boa pergunta, André. Sim, ela vai receber. Quando é ajuizada uma ação de restabelecimento de benefício, o que é que a gente faz? Nós, profissionais da área, nós pegamos ali, geralmente essas pessoas, elas continuam o tratamento. Então, provavelmente a Neide, ela não parou o tratamento. Ela continua indo ao médico, ela continua tomando medicação. Então, ela continua tendo um acompanhamento desde 2022 até agora. Então, a gente entra com a ação, ajuiza a ação e mostra ao INSS, ao procurador do INSS, mostra ao juiz que aquela incapacidade, ela permaneceu, se perdurou no tempo. E que o autor ele faz jus, sim, a todo o retroativo, desde a cessação do benefício até a sentença. Perfeito. Então, Neide, tá aí. Para você e para todos os outros ouvintes, todos os que estão ouvindo, se é direito, vá buscar. A gente sempre fala isso aqui. Não queira o que não é seu, mas é seu direito, vá buscá-lo. Já disse aqui, algumas vezes aqui, né? Eu fiz uma cirurgia de 50 mil reais e eu não podia pagar uma cirurgia de 50 mil reais. Simples assim. O que é que eu fiz? Ajuizei e fiz a minha cirurgia. Se não fosse a cirurgia, eu não estava nem vivo para contar a história aqui. Né? Todo mundo sabe aqui a minha história com a diverticulite. Era um caso crônico, um caso que requeria realmente, era necessário uma cirurgia, e aí eu ajuizei, coloquei o estado, o município, a União, tudo no pau, certo? E aconselho você a fazer o mesmo. Você não está pedindo favor, entendeu? Favor esse país deve a mim e a você, e muito, tá? Deve muito. Agora, só vá buscar aquilo que é seu. Agora também não deixe o seu para os outros, né? Ah, é assim mesmo. Não, é assim mesmo? Como é assim mesmo? Quem foi que ele disse? Foi um especialista? Não, não foi. Mas foi minha vizinha que disse que é assim mesmo, que suspendeu. Não, procure a ajuda de um especialista. A gente sempre está falando isso aqui no Saúde em Foco. Há 12 anos que a gente fala isso aqui. Não vá ouvir quem não é especialista. Aliás, quem não é especialista não senta nem nessa cadeira aqui. Todo mundo já sabe. Se você não for especialista em nada, você não senta aqui não, papai. Nem mamãe. Só senta aqui quem é especialista, sabe? Ah, porque eu faço não sei o quê. Olha, gente, meu telefone toda semana tem alguém que está querendo vir aqui. A gente não permite que isso aconteça. E não deixe isso acontecer com a sua vida, né? Você tem um problema nos olhos, você vai procurar quem? Um oftalmologista. E acabou. É o que a lei brasileira fala, é o que a medicina diz. Agora, cabe a você a procurar ou não o certo e o errado. Problema nos olhos é com o oftalmologista. Problema cardíaco é com quem? Você vai procurar quem para arrumar para resolver o problema do seu coração? É com quem? Com o cardiologista. Ah, mas tem um cara ali que... O cara ali, ele tem CRM, ele tem o RQE de cardiologista. Não, então esqueça. Sabe? Então a lei é com quem? Com o advogado. Não é assim que funciona? Um advogado que tenha atuação na área previdenciária, especialista na área previdenciária. E pronto. Agora, se você disser, não tem jeito. A Civete está dizendo aqui, doutor, o seguinte: doutora, eu sou agricultora, estou no cadastro único e não pago o INSS. Que é aquela ouvinte que falou para nós aqui que tem 3 cirurgias no joelho, já completou 54, e se tem direito à aposentadoria ou não. Gente, é o seguinte, ó. Pela questão do tempo, eu vou precisar agradecer a doutora aqui, mas tem um detalhe. A Ordem dos Advogados do Brasil, por seu código de ética, não permite que a gente divulgue as redes sociais
né, nem os telefones de contato. O que a gente pode divulgar é o e-mail da doutora, tá? Então o e-mail da doutora vai aparecer na sua tela aí, você segue, tá, o e-mail da doutora. Se você perdeu o Saúde em Foco, entra no YouTube, no canal, no NN Play, que você vai ver lá o e-mail. Eita, não consegui anotar não tem problema, você volta lá no finalzinho do programa, vai estar aí, tá? O e-mail da doutora Fabiana é fabiana.adv.2022.1@gmail.com, tá? Neide, dá uma olhada aí no seu WhatsApp, tá? Mandei para você. fabiana.adv de advogada .2022.1@gmail.com. Doutora Fabiana, obrigado por ter vindo as suas considerações finais para o nosso programa e seja sempre bem-vinda aqui. Espero que seja a primeira de uma série, né? A primeira pode ser um pouquinho mais difícil, a primeira entrevista, mas depois é como descer de bicicleta na ladeira do Calmon, lá em Bebedouro. A pessoa vai embora, vai bater lá na Lagoa Mundaú. André, eu que agradeço pela oportunidade e eu espero de coração ter contribuído um pouco aí com essas informações e quero deixar aqui você que sabe que faz jus ao seu direito ao benefício assistencial, não deixe, como o André falou, corra atrás, porque é um benefício que você tem direito e que lhe garante uma vida digna para você fazer o seu tratamento. Muitas pessoas não têm condições de fazer tratamento, de fazer acompanhamento, e esse benefício ele é justamente para isso, para lhe dar uma vida mais digna para você e para sua família. Então, eu espero ter contribuído e até a próxima. Perfeito, muito bem. E amanhã eu vou receber a doutora Alessandra Nogueira. Claro, amanhã é dia de bicho de patas, terça-feira. E o tema de amanhã, da ciência à prática, os benefícios da fotobioestimulação na medicina veterinária moderna. Incrível e imperdível, mais um programa aqui com a doutora Alessandra da Bicho de Patas, tá bom? Boa tarde para você, boa semana e amanhã, se Deus quiser, a gente volta às 13 horas. Tchau. Saúde em Foco, na Rádio NN. Amigo, sempre estou com você.